E aí, queridos, mais uma vez estamos juntos aí no Upper Chamber, com uma alegria muito grande. Não esquece de dar o like. Eu estava falando, eu estou virando youtuber. Não combina com você não, cara. Tô aprendendo todas as linguagens de youtuber, que é, como que é mesmo, Valtinho? Engaja, tem que ter engajamento, tem que ter todas as palavras. Bom demais. Hoje eu tô com alguém aqui precioso, é um amigo de muitos anos, Luiz Hermínio, que pensa estar com você. Bom estar aqui, cara. E a gente estava conversando já, queimando, pensando. Glória a Deus. Agora a gente já estava conversando e falando, agora só ligamos as câmeras. Só ligou as câmeras. Prazer demais estar aqui, gente. Prazer demais. E não tem como fugir disso, né, Júlio? Uhum. Não tem como. Não tem Deus, como. Né, a comunicação ampliou. Né, então, e a gente não vai usar para aquilo que é. Para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, né? E uma coisa que eu acho que até você me falou isso há uns anos atrás, outras pessoas convenceram, meus filhos me convenceram. Sim, Azaf, sim. Falou, pai, o TikTok tá fazendo, não sei o que, faz alguma coisa. Você tem... Eu falei, tá bom, vamos fazer. E outra coisa também que eu convenci é que quando o Espírito Santo veio em Atos, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que aconteceu foi o Senhor habilitou eles para conversar no idioma das nações que estavam ali. E eu acho que um idioma do mundo hoje é esse, né, cara? Com certeza. A gente tem que aprender isso. Eu sempre digo, Judas, que o meu bisavô era crente, né? Meu bisavô era presbiteriano. Então, meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara, meu pai tinha uma horta, eu tenho um abridor de lata e o meu filho tem um aplicativo do iFood. É verdade. Ou seja, as coisas foram se modificando, os princípios não mudaram para ninguém, os fundamentos, mas a movimentação mudou e a gente... tem que se refazer, né, cara? Então, bom demais estar aqui. Prazerzão, cara. Parabéns pelo trabalho, tá lindo demais, ter acompanhado. Muito forte. Bom estar aqui. Bom demais. Então, nós temos pouco tempo, nós estamos numa correria, né? Mas vamos embora. Mas deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que está no meu coração, a gente se conhece há quantos anos? 2003. 2003. 21 anos vai fazer. 21 anos. E eu me lembro como a gente ia várias vezes lá. Hoje de manhã, quando eu ouvi a sua mensagem, queimou muito forte, porque tanto você como o Rafael, antes de eu sair de casa, eu li um versículo. Fiquei meditando um versículo, Isaías 44, que fala: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. A palavra usada ali é sobre a sua semente. Sim. E o que você falou hoje foi violento, que o Rafael também falou, foi muito forte, e sobre não deitar em cima do seu filho, sobre outras coisas que eu acho que você provavelmente vai tocar nisso. Mas hoje de manhã eu pensei, a palavra de Deus diz: eu vou derramar do meu espírito sobre a semente. E eu pensei, muitas vezes a semente é uma geração, e o Senhor derrama o seu espírito sobre uma geração. Mas se aquela geração não morrer, ela fica só e ela não produz. Então não adianta só você ter um avivamento temporal que experimentou alguma coisa, mas não abraçou a cruz, como você falou hoje de manhã. Foi muito forte, muito tremendo. E eu estava pensando sobre essa trajetória, né? Aquilo que Deus já fez, nos ajuda a lembrar que Ele pode fazer de novo. Tudo. Foi violento. Não tinha tanta imagem, tanta preocupação com a imagem, né, Júlio? Não tinha tanta gente com o telefone na mão, tentando, né? Que isso também é válido. A pessoa está ali mostrando para alguém que ficou em casa, alguém que está em outra nação, para um filho que está doente, mas a gente não se preocupava tanto, não tinha... você estava ali, né? Você desfrutava do momento, né? Era aquele momento ali e um ambiente muito profético. Dali nasceu pastores, dali nasceu missionários, dali nasceu nações, né? A gente tem viajado o mundo aí. Eu estava contabilizando esses dias, que eu não sou muito disso não, mas eu estava contabilizando. Cara, eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Uau. Glória a Deus. Nesses 27 anos, 28 anos de ministério. E, puxa, vou dizer assim, eu sou saudosista, né? Eu não vou dizer para você que eu não tenho vontade, às vezes eu fico pensando, cara, parecia que, às vezes eu tenho saudade da inocência, né? Às vezes eu não sei quanto você, mas eu tenho saudade da inocência, aquela coisa assim de você achar que todo mundo é crente mesmo, e todo mundo é pregador mesmo, e todo mundo é profeta mesmo, né? Mas glória a Deus, estamos aqui, velho. Nossos filhos cresceram, os netos chegando. Cara, eu tô com 8 netos, velho. Meu pai. Tô com 8 netos, meu irmão. Então é isso, Júlio. Eu penso que
que é tão importante. Deus, quando queria consertar a rota, ele sempre dizia, lembra do que disseram os vossos pais, lembra do que o Senhor disse. O Senhor estava sempre trazendo a um lugar, né? Às vezes as pessoas têm uma vontade de viver o processo, o projeto, o propósito, mas não têm uma consciência de origem, de buscar lá onde tudo começou, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você não ter, como hoje nós falamos sobre isso, né? Quando Natan falou para Davi, tinha um homem que tinha uma ovelha e o outro tinha várias ovelhas. Natan usou uma linguagem de ovelha, de pasto, de pastor, porque Davi agora está sentado como um rei, cabeça de rei, governando, né, o mundo da época, mas não tinha mais aquele coração de pastor. Eu acho que isso é tão assustadoramente maravilhoso que você está falando, porque você tem cabeça, é inteligente, é sucesso e tudo mais, mas perdeu o coração. Perdeu o coração já era, mano. Perdeu o coração já era. E você não vai ver a Bíblia Deus dizendo para você, filho meu, me dá a tua cabeça. Uma das coisas que eu falo, Luiz, eu acho que você entende isso, eu acho que depois que você desce da plataforma, você volta para casa e você está no seu quarto. É ali que você sabe realmente a verdade. Quando você está sozinho com Jesus. Sim, sim. E Jesus vira para você e fala, e aí, filho? Sua vida. É aquilo que nós falamos hoje. Acaba o culto de domingo, cara. Aí chega segunda-feira, dá vontade de pedir para aquele cara que pregou domingo orar por você. Dá vontade de ligar para ele e dizer, cara, você tem como orar por mim, Luiz Hermínio? Mas essa é a vida, né? Eu tenho um curso que a gente faz na nossa plataforma de ensino, que é Humanizando a Espiritualidade. Né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando você chegar na eternidade, você não vai ver um anjo sentado à direita de Deus. Você vai ver um homem que venceu a morte, o inferno, em tudo foi tentado, um homem que nunca desobedeceu, teve que aprender a obediência, né? Porque afinal de contas ele vivia dentro de um corpo, então um corpo desobediente de carne, sim. Né? Ele teve que aprender a obediência pelo lugar que ele estava. E então eu acho que não é pecado ser gente, né? Eu acho que nós precisamos humanizar a liderança cristã evangélica. Verdade. Humanizar, cara. Assim, eu acredito, Júlio, que a igreja ela tem dois propósitos. Tem a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja é o que a gente fez hoje, tomou café da manhã, almoçamos junto, aquela coisa da vida da igreja, a comunhão. Mas o propósito da comunhão é gerar a missão da igreja. E a missão da igreja ela não é sustentada pela missão em si, ela é sustentada pela vida da igreja. Então, às vezes o cara entra na missão e ele perde a vida da igreja, o dia a dia com os irmãos, aquela coisa gostosa. Você acha que o Espírito Santo está nos trazendo para esse equilíbrio? Com certeza, cara. Porque eu mesmo, parece que o Senhor está nos levando de volta para pregar uma simplicidade do Evangelho, para pregar a celebração da vulnerabilidade. Parece uma loucura, uma loucura. Mas eu celebro. Claro. O irmão fala, Júlio, você vai falar, glória que você está enxergando isso. E a mensagem hoje qual é, Júlio? A mensagem hoje qual é? Você consegue, você bom, pode, você é top. Você é bom. E tudo isso é verdade. Só que o evangelho, ele não trabalha em cima da sua força. Ele trabalha em cima da sua fraqueza. Então, porque a revelação da minha vulnerabilidade me deixa desesperado para estar com Jesus. Com certeza. E uma das coisas que a gente precisa ser... Um dia o Senhor me falou, uns anos atrás, se você for sincero nas suas fraquezas, você corre para mim. Se você não corre para mim é porque você não está sendo sincero com as suas fraquezas. Então, se você for sincero com as suas fraquezas, você vai correr para mim sempre. Então, a mensagem dos nossos dias, ela tem sido muito potencial, muito propósito, e realmente isso é bom, porque realmente a cabeça da gente precisa crescer, né? Um homem que vive com Deus, a sua mente é renovada, ele é renovado em tudo que ele faz. Só que parece que a gente não celebra mais a fraqueza, né? E o evangelho se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele não se aperfeiçoa na sua força. Então o cara está lá arrebentando, juntando multidões, ganhando seus milhões, mas daqui a pouco enfia uma arma na cabeça e tira a vida. Meu pai, como nós já vimos, você já viu, eu já vi, como, né, a gente já teve assim na mesa muitos irmãos vivendo essa situação,
perdendo famílias, perdendo o passo do filho. Isso é muito importante, porque quando Jacó encontrou Esaú, Esaú disse assim, ó, vem comigo, vamos conquistar, vamos. Ele disse, não, eu estou com os meninos aqui, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus limites. Eu tenho que andar no passo da minha casa. Ele disse, eu não posso ir com você. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil você soltar o passo do guerreiro e andar no passo da família? Meu pai. Jacó disse, eu não posso ir com você porque eu tenho os meninos são tenros ainda, eu tenho o meu rebanho. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu não posso, eles não vão conseguir acompanhar. Então esse é o problema, cara. Às vezes você está numa velocidade hard aqui, né, padrão hard, padrão FIFA, mas, cara, a sua família não está conseguindo acompanhar, né? As pessoas estão ficando para trás. E aquela palavra de Jacó, deixando Esaú ir, como um guerreiro que era, e dizendo, eu vou ficar para andar no passo da minha casa. Sabe o que eu acho que a gente tem feito isso? É porque falta... Você lembra aquele quando tinha os dois corredores, né? Um correu com a mensagem, o outro também correu com a mensagem que Absalão morreu, né? Um chegou na frente, mas ele chegou sem entendimento. Ele ouviu, mas não entendeu. Sim. Eu acho que essa geração de líderes, né, nós mesmos, né, a gente coloca nisso. A gente está correndo e chegando na frente, mas a gente não entendeu que o mais importante é a nossa casa, é os nossos filhos, é a nossa família. Eu creio que isso... Assim, Júlio, você veio desse contexto também. Eu não me impressiono por explosões. Aquela coisa, bum, explodiu, cresceu de uma vez só, pegou tudo. Não. Eu acredito na continuidade. Eu acho que o vaso que quebra na mão do oleiro, ele é um batismo de continuidade. Verdade, esse é o lugar certo de quebrar. Exatamente. Eu falei isso há algumas semanas. Esse é o lugar certo de quebrar, cara. O vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Esse é o lugar certo. Então, puxa, mas estou quebrado. Está quebrado aonde? Não quebrou depois. Então, assim, é esse lugar. Então, a gente vive uma vida sacrificial. Agora, sacrifício não é sofrimento. Sofrimento é causado pela dor, pela perda, pela necessidade, pela dificuldade. Sacrifício não. Sacrifício, eu apresentei o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu tenho prazer de dar, eu sinto honra em fazer o que eu faço. Estou sacrificando? Claro que estou. Você está, eu estou, e quem está andando com Jesus está sacrificando. Mas a gente tem que discernir o que é sacrifício e o que é sofrimento. A gente não pode tratar o sacrifício como um sofrimento. É verdade. Né? Deus não tem pena da gente. Ele sabe o que nos deu. Então, agora tem hora de ir, hora de parar. Eu falei ontem, numa igreja aqui nos Estados Unidos, e eu falei o seguinte, o que derrubou a muralha foi o grito dos 7º dias ou foi o silêncio dos 6 dias anterior? Uau. O que derrubou a muralha? Porque nós gritamos e a muralha caiu. Tá, mas o que derrubou a muralha? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anterior? Porque cada coisa tem o seu lugar no seu tempo. Exatamente. Quando é para ficar quieto, é para ficar quieto. O Senhor diz, fica quieto. Quando você gritar, vai ter efeito. Fica quieto agora para quando você falar, ter efeito. Sossega aqui, entendeu? Baixa a bola, arreia as armas. Verdade. Entendeu? Você acha que é loucura? Tem vezes que eu tenho ouvido Deus falar, Júlio, pede pro meu povo para ficar calado. Com certeza. Até no louvor, Luiz, às com vezes. Certeza, com certeza. Mas a gente canta, e você fala... É uma necessidade de fazer incrível, cara. E não precisa. Tem que fazer, tem que provar. Não precisa. Tem que ser igual a outra pessoa, tem que provar que também tem resultado. Não curto isso. Não é a minha praia. Eu não, assim, eu vou assim, vou indo. Tem hora que o Senhor diz, para, chega. Aí eu já falo para minha esposa, eu digo, gente, eu vou dar uma parada agora. O que foi? O que aconteceu? Parece que quando você para, aconteceu alguma coisa. Ou tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Não, cara, eu estou me refazendo. O descanso é tão necessário que Deus trata como mandamento. É verdade. Eu amo quando o Davi estava trazendo a arca, que ele só conseguiu 6 passos. Com certeza. E o 7º passo ele entendeu, não dá para fazer. Eu preciso do sangue do Cordeiro, eu preciso da graça. Eu preciso reconhecer que eu não consigo sem ele. Não é meu braço, não é minha habilidade, não é meus diplomas, não é minha experiência de palco, de plataforma. E tem tanta gente amargurada no reino, né, do Júlio? Amargurada com o microfone na mão. E, cara, na realidade esse cara está cansado.
Verdade. Esse cara, ele prefere ser temido do que ser amado. Né? Então, enquanto ele funciona, ele passa ele passa uma visão que ele é o cara a ser seguido, porque ele funciona. Você senta do lado do avião, no avião, você senta ao lado de uma pessoa no avião, você voa 2 horas conversando com ela vai contando tudo que ela faz, e você contando tudo que você faz. Quando tá saindo, como é seu nome? É verdade. Porque parece que o que a pessoa faz se tornou mais importante do que aquilo que ela é. Isso. A gente celebra o que todo mundo está fazendo, mas quem é? Uma coisa que eu tenho que falar, eu queria que você falasse isso para mim. Você acabou de falar. Eu queria que você me desse clareza sobre isso. Eu tenho a impressão que muitos de nós, a nossa identidade é o nosso ministério e não é filho na presença de Deus. Então, quando o cara não está ministrando, ele sente que ele não é nada. E quando ele não está pregando, ele não está fazendo alguma coisa relacionado ao ativismo religioso, ele não é ninguém. Ele parou, acabou. Parece que ele é aquilo que ele faz, ou no ministério e tudo mais, e não tem aquela identidade em Jesus, do relacionamento de filho. Eu creio nisso, assim, essa identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Deus não vai derramar uma unção enquanto você não entender quem você é. Quem você é. E a identidade, ela precisa de uma revelação. Né? Quando Jesus pergunta, e depois ele passa para o lado de dentro. Pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Mateus 16. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, Pedro, e tu és Pedro. Ou seja, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor e descubro quem Ele é, eu também descubro quem eu sou. A revelação do Cristo nos revela a nossa ele disse, tu és o Cristo. E ele disse, Pedro, isso aí foi o Pai que te revelou, porque... saber que eu sou o Messias é uma coisa, saber que eu sou filho de Deus é outra coisa. Porque o Israel esperava o Messias, mas o filho não. Por isso que não recebeu. O problema de Jesus foi dizer que era filho. O problema de Jesus foi ser filho. Mateus fala isso, Mateus 27, 51 a 52. João 19. Anás e Caifás levam ele diante de Pilatos e dizem, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Então ele morreu, a condenação maior, a sentença maior, foi porque ele se fez filho. Né? Agora, eu preciso entender, quando o Pedro diz assim, tu és o Cristo, Jesus diz, e tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei o quê? Uma chave. Ou seja, revelação gera identidade, e identidade gera autoridade. Eu te dou uma chave. E o que tu ligares terá sido ligado. Ou seja, aí tem um funcionamento. Então, o processo para mim é esse. Revelação, identidade, autoridade e funcionamento. Então, eu não consigo funcionar sem uma autoridade. Esse ciclo. E autoridade não vem sem identidade. Autoridade, as pessoas acham que vem por posição. Não, por isso que todo mundo corre atrás de posição. Posição não te dá autoridade, é a autoridade que te dá posição. Muito forte. Isso é muito forte. Então as pessoas correm atrás de posição, entendeu? Você olha para Nabucodonosor e para Daniel, Nabucodonosor tinha posição, mas a autoridade quem tinha era Daniel. Verdade. Faraó tinha posição, mas José era que tinha autoridade. Se olha para Atos dos Apóstolos, Paulo diante de Agripa, Paulo estava algemado, Agripa no trono, mas quem tinha autoridade era Paulo nas algemas, não Agripa no trono. Então muita gente hoje tem posição, mas não tem autoridade. E o que acontece? O que você acha? Qual é a solução? Cara, eu vou falar é pesado, mas muitos vão ter que perder a posição para receber de novo a autoridade. Vão ter que abrir mão da posição para pegar de novo a autoridade. Porque a autoridade vem de autor. Só o autor é que pode dar autoridade. A autoridade não vem de posições. E a humanidade corre atrás da posição. O que Jesus veio? Jesus deixou a posição que tinha para receber a autoridade. Mateus 28. E o seu nome está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Mas a gente não tem coragem de deixar, né? Difícil demais, porque né? As pessoas celebram posições, elas não celebram autoridade. Isso é muito bom. As pessoas aplaudem a posição, não aplaudem a autoridade. É verdade. Não é? Então, cara, quem é que vai querer deixar a posição? Meu pai. E às vezes aí a gente precisa, né, Júlio? Aí Deus precisa criar situações para a gente dar uma parada, para a gente dar uma segurada e refazer o nosso destino. Então, eu penso nisso, eu penso que a gente precisa entrar nesse lugar
Hoje a gente falou sobre isso lá no café com os pastores. O cara que mandou fogo do céu, orou, Deus mandou fogo, raio, trovão, queimou o sacrifício. Mas na hora de Deus falar com ele, Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no poder, na glória, Deus estava no cicilo, numa voz suave. O que eu aprendo aqui? O Senhor está dizendo o que para mim? Luiz, quando eu passo por você para os outros, mas eu não falo com você da mesma forma que eu uso você para os outros. E a gente está esperando uma manifestação divina, né, no púlpito, no altar, que a gente tem no púlpito. Né? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para você. A mesma forma que Deus fala com você não é a mesma forma que Deus faz através de você. Vou repetir. Quando Deus fala com você, não é do mesmo jeito que Deus te usa. Ele te usa de um jeito, né? Mas quando ele vem para você, é de outro jeito. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque é o cara que bate na rocha. É o Moisés que está 40 anos batendo na rocha. E Deus vem e diz: não bate mais, esse povo dá água para eles. Você vai pegar o bordão e vai falar com a rocha. Ele vai diante do povo, chama o povo de rebelde, fala: seus rebeldes. Deus não mandou chamar ninguém de rebelde, Deus não mandou brigar com ninguém. E se Deus quiser dar água para o rebelde? Não é problema seu. Nós só temos que obedecer. É verdade. É a gente que define, a gente quer definir quem bebe, quem não bebe. Deus diz não. E o pior, você desobedece e funciona. Porque o povo bebeu água. E a Bíblia, por isso que Deus diz: e Deus santificou a si mesmo. Eu acho que essa é uma das coisas mais assustadoras, né? Você desobedece e sai água. Se não saísse água, era melhor. Que é melhor. Se não desse resultado, era melhor. Eu acho que essa é uma das coisas que, para líderes, você que é líder, cara, assusta quando eu ouço isso, porque ele fez da maneira errada e aparentemente deu certo. A gente desobedece e parece que a coisa acontece. Isso funciona. E porque funciona, nós achamos que está... Só que a gente precisa entender que resultado não é fruto. É igual quando eu sempre digo, o silêncio de Deus não é que Deus está falando sim. A gente, não, Deus não falou nada porque ele está aprovando. Não. Isso é muito forte. Outra coisa que você falou, nosso tempo, nem sei como é que está nosso tempo. Vamos continuar. Você falou duas coisas hoje que eu acho que eu queria que você desse uma pincelada de novo. Primeiro, você falou sobre aquelas duas mulheres prostitutas. Sim. Que Salomão foi como juiz na vida delas, né? Que selou a sabedoria de Salomão ali naquela decisão. Uma delas deitou em cima do seu filho e matou ele. Na hora que você falou isso, eu falei, meu pai, aqueles que estão deitando em cima da semente. Da próxima geração. Em cima da próxima geração. Esse texto de Isaías 44, a semente. Se a semente não... Sabe o que eu vi ali quando você estava falando? Eu vi a minha figura. A gente vê a semente é a próxima geração, é o futuro. E a gente tem tanta dó de ver a semente morrer, que a gente não quer abrir mão da semente. A gente não quer abrir mão dos nossos filhos. A gente não quer que os nossos filhos passem por sofrimento, por isso, por aquilo, coisa. Mas eu me assustei de pensar que muitas vezes nós estamos dormindo sobre a próxima geração. Sobre a próxima geração, esmagando ela. E mais do que isso, a gente... meu Jesus. Quando o rei fala, eu vou trazer espada, e a gente não fica com medo da espada. Não fica. E a gente mata a geração que Deus nos deu e queremos matar dos outros. Não fica comigo, não fica com ninguém. Isso é violento. Fala um pouco sobre isso. 1 Reis 3, né? 16 a 28, quando as duas prostitutas, a Bíblia diz que eram duas prostitutas, vieram diante de Salomão com uma criança, e Salomão foi uma das primeiras coisas que Salomão julgou. Uma das primeiras atitudes de julgamento dele, depois que recebe a sabedoria de Deus. E ele pergunta o que é que houve. Ela disse, olha, nós moramos juntas, tivemos 2 filhos na mesma época, só que ela dormiu em cima do filho dela e o matou. Dormiu em cima do filho e o matou. É muito forte, cara. Dormiu. É muito forte. É muito forte. E ela era o quê? Prostituta. Aí eu preciso falar sério aqui, mano. Meu Deus. Prostituta, ela não tem intimidade se não for por dinheiro. Por recursos. Meu Deus.
Meu Deus, e o desafio dos últimos dias é não dormir, né? Então, Judson, prostituta, ela não tem intimidade. Oh, Jesus. Uma pessoa que quer gerar filho, ela não gera, né? Esses dias, eu cuidei de uma pessoa no passado, assim, de um moço que ele era... Esses moços que dançam em boate, go-go boy, né? E ele falou, pastor, eu sou um garoto de programa. Eu disse, pois Deus vai te tornar pai. Mas eu já sou pai. Eu disse, não, você vai ser pai agora. Porque assim, ó, ninguém quer gerar filho com um garoto de programa. Uau. Verdade. Você quer gerar filho com homens responsáveis. Então nós não podemos só viver de programas, porque programas não geram filhos, geram garotos de programas. Programa. Interessante. Estímulos. Isso é assustador. Isso é assustador, Júlio. Isso é assustador. Aí a gente fala desse assim, vocês estão batendo nesse, naquele. Não, ninguém está batendo de ninguém, cara. Eu sou pastor de igreja. Eu também Porque cada programa que a gente faz. Ô, Jesus, me perdoa. Eu também tenho os meus programas. Cara. Cada programa que a gente faz, esse programa vai me render tanto. Esse programa vai me render tanto. Pô, cara, não é isso, cara. A ideia não é essa. A prostituta, ela faz os seus programas para render algo. É impossível que você faça alguma coisa para Deus e você não receba nada em troca. É impossível. Só que você não pode fazer para receber algo em troca. Você acha que aquela prostituta... Estou viajando na maionese. Sim. Vai lá, vamos embora. Aquela prostituta, ela ficou cansada de tantos programas que ela adormeceu amamentando o filho em cima dele. Pois não acordou. Prazer. Ela está tão cansada de tanto programa que ela vai fazendo, que quer resultado. O prazer da prostituta é o recurso, porque ela não está ali para ter prazer, ela está ali para gerar prazer para os outros. Ela gera prazer para os outros. Meu pai. Uma prostituta, ela gera prazer para os outros. O prazer dela é receber por aquilo. Uau, meu pai. E ela dormiu sobre o filho e o matou. E aí queria o filho da outra, que também era prostituta. Ok? Mas as duas foram diante de Salomão. E uma diz, o filho é meu, e ele disse, você diz que o filho é teu, você está dizendo que o filho é teu. Você está dizendo que o filho é teu, faz o seguinte, pega a espada. E a espada, você sabe, eu sei, é a espada do Espírito. A espada é a espada. Vamos viajar aqui. Pegou a espada. A espada, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de separar aquilo que é daquilo que parece ser. Cara... A espada, a gente lê muito o anjo do Senhor com a espada desembainhada, né? A gente mistifica muito, mas, cara, vamos pensar na espada. Vamos pensar na espada. A espada, quando ela passa, né? A espada do Espírito, quando ela passa, ela organiza as coisas. Ela organiza as coisas. Ela organiza, ela revela quem realmente a legitimidade. Cara, e que me impressiona, sabe por quê? Que a mãe falsa, ela dizia, mata mesmo, metade pra mim, metade pra ela. E a mãe verdadeira, ela diz, não, deixa com ela. Você acha que... desculpa te cortar, mas... Não, eu tô aqui. Estamos aqui, vamos lá, cara. Você acha que uma onda de palavra pode... levantar a igreja, purificar a igreja pela palavra, e aí estabelecer a legitimidade. De palavra genuína. Avivamento para mim, Judson. Deus é o alvo, Jesus é o centro, a Bíblia é a base, e o Espírito Santo é o único condutor. Entre o alvo, o centro e a base. A base, o centro e o alvo. Deus é o alvo. Jesus é o centro. A Bíblia é a base e o Espírito Santo é o único condutor. Então, nós trabalharmos nesses três princípios, nós vamos vencer. E sabe o que me impressiona nesse texto? É que Salomão, um rei sábio, ele viu além de uma prostituta. Que ele poderia ter dito assim, cara, duas prostitutas, vem pra cá me perturbar, eu tenho tanta coisa para fazer, mano. Perder tempo com duas prostitutas, eu tenho tanto ministério, tanta igreja para cuidar, tanta coisa para fazer, tanta gente para julgar, duas prostitutas, faz o seguinte, deixa essa criança aqui, acho que vai embora. Mas ele se preocupa, ele para e viu além de uma prostituta. Ele viu uma mãe que abriu mão do seu filho. Né? Abriu mão, disse, não, tudo bem, deixa com ela, não tem problema. Eu sei que fui eu que gerei. Eu sei que fui eu que gerei. Então ele para e diz, não, dá o filho para ela porque ela é a mãe verdadeira. Eu sinto que verdadeiros pais e verdadeiros líderes, eles preferem perder do que... Sim. Judson, qual é a promessa? Deixará. Deixará o homem a sua casa, se unirá e se tornará. Deixou, se uniu e se tornou, são processos.
Mas, cara, os pais que se preservam, eles não seguram ninguém. Outra coisa. Sim. Sobre paternidade. Me desculpa você falar isso, mas é nosso tempo tem. Mas eu percebo que existem pais que se dizem pais, mas eles querem um controle. Paternidade e paternalismo são coisas diferentes, né? Eles se clamam, não, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, para ter um tanto de gente, não sei se eu estou errado, não tá. Para ter um tanto de gente para controlar. Não, eu acho que assim, a figura de pai, para mim, tem muito a ver com Paulo e Timóteo. Né? Timóteo, Paulo circuncida Timóteo, e Timóteo não tinha 8 dias, cara. É verdade. Ele tinha, violento, né, velho? Ele era homem. É violento. Daí Paulo diz assim, Timóteo, daqui. Ele pegou na mão o órgão genital. O mais violento é que ele era filho de grego e de judeu. Ou seja, ele tinha mente grega. Então as pessoas perguntam assim, Paulo pegou na mão o órgão genital de Timóteo para poder circuncidar. Então quem é meu pai? Meu pai é aquele que toca na minha intimidade e não me castra. Uau. Ele me prepara para também ser um reprodutor. Uau. E quem é meu filho? É aquele que tem coragem de baixar as calças e mostrar intimidade para mim. Tem coragem de abrir É aquele que o meu relacionamento com ele não é de púlpito, não é de pregações, não é de conferências. Ele não precisa me chamar de pai, que pai, né, é o Senhor que é pai. Mateus 23:9. Né? Só que ali a gente precisa entender o texto, porque você diz, a ninguém chameis de pai, a palavra pai ali é pater, que quer dizer pátria, que quer dizer cabeça, que quer dizer origem. Então a minha origem é um só, é Deus. Mas não tem problema em chamar, oi paizão, como é que você tá, paizão? Isso é frescura, né? Mas não tem problema. Mas quem é meu filho? Meu filho é aquele cara que para na minha frente, baixa as calças e diz, cara, eu não quero falar com você da minha igreja, eu quero falar com você do meu casamento, estou com problema. E meu pai quem é? Que toca na minha intimidade. Interessante que, pensando humanamente falando, a cabeça de Timóteo devia estar a 1000 por hora. Como é que esse cara prega? Esse cara pode me castrar para a vida. E assim, ou seja, esse cara pode acabar com a minha história. E se você fazer o texto... Se ele espirrar, ele acaba com tudo. Com certeza. E outra coisa, o cara está pregando contra a carnificina da circuncisão. Ele pregava contra a circuncisão. E agora está dizendo, eu vou ter que te circuncidar. Isso é violento. Pô, mas peraí, cara, você está falando contra. Não, mas agora eu tenho que proteger você. Isso é violento. Eu tenho que proteger você. Entendeu? Para você ser aceito. Mas eu não estou fazendo porque é regra. Eu preciso fazer. Entende? Então, sabe, cara, o cara pregou em Gálatas contra a carnificina da circuncisão e agora ele circuncida que Paulo fala, meu verdadeiro filho. Porque isso é lindo, né, velho? Demais, cara, demais. E outra coisa também, né, que eu falo de paternidade, quando você fala de Timóteo, Paulo falou isso para Tito também. Ele diz, Tito, meu verdadeiro filho, por esta causa eu te deixo em Creta. É verdade. Para colocar em ordem o que ainda resta. E que de cidade em cidade tu levante quem? Homens maduros, presbíteros. Exatamente. Colocar em ordem. Aí você vai estudar a Creta. Creta era uma das ilhas da Grécia. Foi ali que, quando o navio de Paulo passou, afundou. Quem era o deus de Creta? Quem era o deus daquela ilha? Né? Era um minotauro, cabeça de boi e corpo de homem. Boi fala de força, você fala do boi aqui, e que andava dentro de um labirinto. Esse era o deus de Creta. Uau. Perdido, né? Humanista, trabalhando na força da sua capacidade intelectual. E o Senhor disse, não, levanta homens maduros. De cidade em cidade, que mantém o fogo aceso, que mantém a vida da igreja viva. Tu é meu verdadeiro filho. Por essa razão eu vou te deixar aí em Creta, para que tu coloque em ordem. Às vezes as pessoas organizam, mas não tem ordem. Está organizado, mas não tem ordem. Você passa, está tudo bonito, tudo cheiroso, tudo maravilhoso. Meu Deus, a cortina combina com o tapete, tudo lindo. Na hora do louvor apaga a luz, na hora do louvor a palavra acende a luz, tem a fumacinha, está tudo arrumadinho. Mas não tem ordem. Não tem ordem. O céu não interfere. Cara, organiza, meu irmão. Organiza tudo que você puder, porque é bonito. Deus gosta da organização. Deus é um Deus de organização. Mas deixa um hiato no meio para que a ordem de Deus se manifeste. Exatamente. Glória a Deus. É isso aí, mano. E aí, Norte?
Meu filho, vamos nessa. Que bom. Agora, deixa eu te falar, eu preciso dizer, nós amamos muito vocês. Também amamos vocês, Judas. Você precisa voltar lá. A gente ama muitos irmãos. Eu estava lembrando hoje quando você estava falando as canções. Você lembra? Toda vez que eu ia, a gente tinha que ir lá no... Era tão gostoso lá na casa tinha uma que você fez lá que... cara, eu acredito que hoje, Júlio, eu já fui em mais de 50 nações e tem muito a ver com aqueles dias. A gente cantava... Pega o violão ali, cara. Canta a música que nós cantava lá. Abre os céus, desça a chuva, enche o vale, derrama o vale, e a glória do Senhor, a glória do Senhor será revelada. E deste vale sairão profetas para as nações. Eis-me aqui, Jesus. E deste vale sairão adoradores para as nações. Eu creio. Por isso eu canto. Nossa, eu lembro lá em Itajaí. Abre os céus, desça a chuva, enche o vale, derrama o vale, e a glória do Senhor, a glória do Senhor será uma vez será revelada lá fora. Sim. A gente cantou por horas isso. E deste vale sairão profetas para as nações, e deste vale sairão adoradores para as nações. Eu creio. Por isso eu canto. E aí depois a gente cantou algo assim, eu lembro. Eu irei, meu Pai, aonde a tua arca me levar, aonde tua glória me atrair, e daqui pras nações, Jesus, pras nações, Jesus, adorarei até que o céu se rasgue, adorarei até que os céus se rasguem sobre mim. Ei, até que a tua glória esteja aqui, e daqui pras nações, e daqui pras nações. Jesus, quem diz que Deus não ouve as orações? Jesus, nós te agradecemos, sim, Senhor. Te louvamos. Porque o Senhor ouve as orações dos seus filhos, Pai. Do Vale do Itajaí, Senhor Jesus. Quantas vezes eu me lembro cantando em Santa Catarina, dizendo: Santa Catarina verá avivamento. Sim. Meu Deus, o Senhor tem feito, Senhor Jesus, as nações da terra, Senhor. Meu Deus, e nós oramos, Pai, para que nós não venhamos dormir em cima dos filhos que o Senhor tem nos dado. Porque nós não fazemos programa. Nós temos um esposo. Sim. Nós temos um marido. Ei, Jesus. Não nos permita adormecer na apostasia, Senhor. Jesus. E matar os nossos filhos das próximas gerações. Nós vamos empoderá-los, nós vamos enviá-los, nós vamos financiá-los, nós vamos abençoá-los, Senhor. E que teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. E ainda se ouvirá que o Senhor cumpriu, sim, tudo que prometeu, tudo que Ele falou, sim, Ele cumpriu. Sim, Deus, sim, Deus. E aí, quando a gente acha que já viu tudo, e a gente jogado no chão lá, né? Ainda é o começo de tudo que eu te prometi. Você não viu nada ainda, nada ainda do que eu farei. Apenas deixa eu te usar, sim, e te mostrar que eu posso fazer e revelar meu coração. Apenas mantém aquecido, sim, aquecido, sim, o seu coração. Sim, Senhor.
É só o começo. É só o começo. Sussurra o papai. Ah, Jesus. Sim. Meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado Jesus. pela vida do Luiz Hermínio, Senhor. Sim, Deus. Obrigado pelos juros. Obrigado por amigos que o Senhor tem nos dado no Brasil, nas Oh, nações. Glória ao teu nome. Nós dizemos, Pai, que nós amamos a tua igreja. Sim, Senhor. E quando a gente fala duro, é com lágrimas nos olhos, Senhor. Sim, Senhor. Porque nós sabemos que a igreja do Senhor vai Sim, sacudir as nações. ela vai da sacudir terra. as nações. Os nossos filhos não vão morrer debaixo do nosso sono. Sim, Deus. Mas eles vão tocar as nações da Sim, terra, Deus. Pai. Sim, Meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Obrigado, brother. Te amo. Bom Deus te demais. abençoe. Queridos, ó, o like. Engaja aí, dá o like aí no negócio. Deus abençoe.